Depois de Biden e Meloni da Itália, a gente tem a visita de Pedro Sanches à Ucrânia com um presente, digamos assim, que são os Leopard 2. Modelo um pouco mais antigo, mas 6 Leopard 2 para Zelensky. Biden responde ao Putin sobre a saída do tratado Novo START, vamos discutir aí quais foram as respostas do Biden, e também notícias importantes relacionadas. A China apresentando na sexta-feira uma proposta de paz para o conflito entre Ucrânia e Rússia. E aí, será que vai ser levado a sério? A própria Victoria Nuland, que pertence ao corpo diretivo ali dos Estados Unidos, já respondeu a essa proposta de paz com certo ceticismo. O Ministério da Defesa da Rússia garante que a Ucrânia vai invadir a região da Transnistria, uma região que é apoiadora dos russos, em que inclusive tem tropas russas na região da Moldávia. Vamos ver, isso pode causar mais um caos ali na região, enquanto a Rússia anuncia através da TASS, que é a sua agência oficial ali de comunicação, é uma agência russa, que gostou muito da proposta brasileira, acha o Brasil um excelente mediador do conflito e pode levar a cabo essa proposta brasileira. Porém, a Alemanha vê com maus olhos e, inclusive, pune o Brasil, sanciona o Brasil, proibindo a exportação dos nossos guaranis. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, @prof. Ricardo Marcílio, me segue lá, tá? E caso você queira também contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda muito mesmo eu continuar produzindo conteúdos diários, ou faça uma contribuição via chave Pix. E claro, não perde essa oportunidade, o curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades do Mercado, pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, estou oferecendo ali, ó. Vou falar de graça, claro que não é meu trabalho também, né? Mas é um preço extremamente competitivo, você tem ali cronograma para ser seguido, aulas semanais, mensais, resumos de Geopolítica e Atualidades, curso completinho de Geografia. Para você que é interessado, concurseiro ou pré-vestibulando, é uma oportunidade de ouro. Não perde que o curso tá só no comecinho, garanto. Contato comigo direto, professor, vocês vão curtir bastante. Tamo junto? Link na descrição. Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve algumas notícias que impactaram a geopolítica hoje. Primeiro, depois do Biden fazer uma visita ao Zelensky, a Giorgia Meloni da Itália também fez uma visita ao Zelensky, inclusive o próprio Berlusconi ficou um pouco chateado com a situação. Berlusconi, que já foi um apoiador da Meloni, mas considera o Putin como seu irmão mais novo, já falou publicamente sobre isso, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. O Pedro Sanches, que é o chefe de governo ali da Espanha, fez uma visita primeiramente a Kiev e depois foi para Bucha. Bucha, para quem não se lembra, faz parte como se fosse a região metropolitana de Kiev, fica mais ou menos a 60 quilômetros da capital, e foi quando as tropas do Putin, né, as tropas da Rússia saíram daquelas posições, ficou exposto uma série de corpos jogados na rua, depositados em valas comuns, amarrados, então aparentemente alguns abusos ali aos direitos humanos aconteceram. A Rússia garante que não tem nada a ver com isso, que foram os ucranianos que plantaram aqueles corpos ali, enquanto a Ucrânia utiliza aquilo para condenar as atitudes da Rússia e inclusive tentar levar para algum tipo de punição na comunidade internacional, tá? O Pedro Sanches fez uma visita, colocou flores, fez homenagens e, mais importante, né, anunciou o envio de mais armas e mais equipamentos aos ucranianos. Inclusive o próprio G7, tá, vai se reunir também no final dessa semana e possivelmente vai anunciar mais bilhões de dólares destinados em ajuda para a Ucrânia, assim como a Alemanha também, né, enfim, os países estão dispostos a aumentar essa ajuda. Mas o Pedro Sanches anunciou que ele vai mandar 6 modelos do Leopard 2, modelo A4. Qual que é o grande problema? Não está muito atualizado, precisa de uma certa manutenção, de alguns cuidados, e para mandar esses blindados, muito possivelmente só chegaria no final de março e começo de abril, na melhor das intenções, na melhor das perspectivas, digamos assim. Então, uma ajuda que vai chegar, claro que é importante. 6 blindados é considerado muito pouco, talvez com os outros até ajude um pouco mais, mas ainda precisa de um pouco mais de manutenção. Eu anunciei para vocês no vídeo de ontem que o Putin, ele tinha feito uma declaração inicialmente para a sociedade civil e para os políticos, né? Uma coisa um pouco mais formal, tal. Depois fez uma declaração muito parecida, mas muito mais populista e curta, em um estádio cheio de gente ali, com bandeiras da Rússia, torcendo pelo Putin, tal, essas coisas, em que basicamente, de coisas novas que ele trouxe, foi a saída do Tratado Novo START, New START, que foi assinado em 2010,
foi renovado em 2021 e, dentre outras nuances, ele garante uma fiscalização mútua entre Rússia e Estados Unidos e uma manutenção de um número determinado de ogivas nucleares e também de mísseis interbalísticos. E algumas outras delimitações também. É uma espécie de regulação de forças entre as duas principais potências nucleares do mundo. Só que o Putin garantiu que ele não pode continuar nesse tratado, por quê? Porque existem outros países que também têm capacidade bélica nuclear, inclusive citou, né, Inglaterra e França, que são inimigos geopolíticos e não são fiscalizados pelos russos, só que eles podem fiscalizar a Rússia indiretamente pelos Estados Unidos. O Putin considera isso injusto e fala que as sanções que são praticadas à Rússia hoje inviabilizam que agentes, enfim, consigam fazer viagens para vistoriar as armas americanas. Então, por que os Estados Unidos deveriam ter o direito de fiscalizar as armas da Rússia? Ou seja, numa situação de conflito, de praticamente uma guerra, segundo a Rússia, não há possibilidade de vistorias mútuas. Então ele adiou o acordo, suspendeu o acordo, para falar a verdade, só que ele se compromete a seguir ainda as legislações, o respeito aos limites e tal. E o Biden se pronunciou. Ele falou que ele vê com péssimos olhos isso, que é com grande preocupação e que toda vez que um tratado de fiscalização mútua é quebrado, isso traz uma insegurança maior para o mundo, com toda certeza. Mas, para acalmar um pouco os ânimos, disse, e eu concordo com o Biden, que isso não representa que a Rússia vai aumentar suas ogivas nucleares, vai aumentar a sua capacidade de mísseis interbalísticos, porque se tem uma coisa que não falta, né? Isso não Biden, eu falando. Uma coisa que não falta é capacidade bélico-nuclear para a Rússia. Convenhamos, pessoal, a Rússia já tem poder para destruir várias vezes os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos também tem poder para destruir várias vezes a Rússia. Então não precisaria sair de um acordo para aumentar a capacidade bélico-nuclear para, sei lá, atacar algum país da OTAN, entende? Não é falta de armas. Então, muito possivelmente isso está numa jogada política mesmo, de mostrar, o Putin mostrando que está insatisfeito com a situação, mas a leitura do Biden, para mim, está correta. Ou seja, não acho que isso signifique algum tipo de aumento do número de mísseis ou aumento da capacidade bélico-nuclear, tá? Porque não é essa a mensagem que foi passada, inclusive pelos russos. Outra notícia importante está ligado a uma declaração da China. A China anunciou que vai apresentar a sua proposta pela paz, que eu, já até dando um spoilerzinho aqui do vídeo, acho que vai ser muito mais importante do que a proposta pela paz do Brasil, embora o Brasil seja um país mais bem visto pelos dois lados, coisa que a China não é, já vamos discutir um pouco mais sobre isso, mas o Wang Yi, que estava em visita à Rússia, fez uma visita ali com Sergei Lavrov, ele vai apresentar uma proposta pela paz na sexta-feira. E aí, é claro, né, algumas críticas já foram feitas, porque foi perguntado, por exemplo, para a Victoria Nuland, que é uma das principais chefes ali das relações exteriores dos Estados Unidos, o que ela esperava dessa proposta pela paz. E ela foi bem taxativa, olha, eu acho muito estranho uma proposta pela paz que não escute os ucranianos. E de fato, tá? A própria mídia francesa colocou que em nenhum momento os ucranianos foram ouvidos para entender ou para desenvolver algum tipo de proposta pela paz. Que era toda vez, né? Que nem, por exemplo, quando Trump fez os acordos de Abraão. Ah, agora sim, é o acordo do século entre palestinos e israelenses. Tá, só esqueceram de chamar palestino para saber quais são as demandas, né? Eu vou fazer um acordo de paz aqui entre Rússia e Ucrânia. Tá, só não chamaram os ucranianos para participar. Pô, não rola, né? Quando você começa sem ouvir uma das partes, já é um acordo, no mínimo, viciado. Mas, de novo, né? Vamos esperar para ver o que vai vir. E a Victoria Nuland garantiu também que caso Xi Jinping ele consiga fazer um acordo que agrade ucranianos e russos, ele merece inclusive um Nobel da Paz. Só que ela já adianta, o acordo tem que vir com respeito à Carta da ONU. E a Carta da ONU, em um dos seus princípios ali, garante a soberania e a integridade territorial. E aí que entra a questão, porque o que é integridade territorial para a Rússia é manter as regiões que foram invadidas. A Rússia considera que ela fez plebiscitos, não reconhecidos pela comunidade internacional, tá? Mas que ela fez plebiscitos é que aquelas áreas são Rússia. Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e a própria Crimeia. Já a Ucrânia considera que foi uma invasão territorial e não respeitaria os princípios da ONU. Então eu já vejo, no mínimo, uma incompatibilidade ali. Será que a China vai colocar no seu documento, depois de ter conversado com Lavrov, a devolução desses territórios? Eu penso, tá? Não sendo muito inocente, que não, tá? Então não coloco muita esperança aí nesse acordo. E outra notícia importante está relacionada ao Ministério de Defesa da Rússia, que garantiu que a Ucrânia está pleiteando, está convocando, inclusive fazendo um ataque de bandeira falsa, mais um, tá? Segundo os russos,
para atacar a Transnistria. A Transnistria, que é uma região separatista da Moldávia, a Moldávia que se ocidentalizou bastante nos últimos anos, inclusive pleiteando a entrada na OTAN, a entrada na União Europeia, mas existe uma faixinha de terras que ainda não aceita o fim da União Soviética, quer a presença ali da Rússia, existem tropas da Rússia, inclusive, na região, tá? E segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o que vai acontecer? Alguns ucranianos vão se vestir como militares russos e vão partir para cima da Ucrânia. A Ucrânia, então, fazendo esse ataque falso, ou seja, de membros ucranianos se vestidos de russos, abriria uma premissa para atacar a região da Transnistria. E aí faria um grande ataque contra um território que é apoiado pela Rússia, região separatista da Moldávia. A gente tem N especulações que a gente pode fazer. Ou de fato isso é verdade, e é um jeito da Ucrânia combater os russos que vivem na Moldávia, dar um pouco mais de autonomia para a Moldávia para de fato conseguir entrar para a União Europeia, derrubar os separatistas que ali atingem. Eu, Ricardo, tá, não vejo muito sentido a Ucrânia fazer isso agora. A não ser que seja uma tática para enfraquecer politicamente Putin. Pô, tá vendo? Tá sendo derrotado na Moldávia, a região da Transnistria contava com você e você tá deixando eles na mão. A não ser que seja mais ou menos isso, para enfraquecer o Putin. Pô, galera, seria comprar mais uma batalha desnecessária para os ucranianos. Coisa que eu não acho que eles deveriam fazer no momento, né? Mas, deixando aqui de especulações, se isso de fato acontecer, é óbvio que a Rússia vai ter que partir para cima dos ucranianos para defender a Moldávia, a Transnistria, né, a região separatista da Moldávia. Lembrando, pessoal, que tanto Peskov, que é o porta-voz do Putin, quanto Lavrov das relações exteriores, já garantiram que o não posso falar aqui no YouTube, né, zismo, vem aumentando bastante na Moldávia, inclusive contra os separatistas da Transnistria. Ou seja, claro, guardadas as devidas proporções, é uma coisa muito parecida com o que foi falado, por exemplo, no início da invasão à Ucrânia. Então pode ser algum tipo de justificativa. Lembrando que Dugin, considerado por muitos o ideólogo do Putin, eu particularmente não considero, acho que ele é mais radical que o Putin, ele tem o sonho de fazer a nova Rússia, né, a grande Rússia, que uniria desde a Transnistria até a regiãozinha de Donbás, pegando todo o sul da Ucrânia, passando por Odessa, enfim, né? Então ainda falta um território aí para ser conquistado, mas claro que a Transnistria seria um ponto importante. A gente teve notícias hoje também relacionadas às relações exteriores da Rússia, que garantiram que o Brasil está fazendo sim um bom papel na mediação da paz entre Ucrânia e Rússia, visto que o Brasil ele está pleiteando formar um grupo pela paz, super importante. Esse grupo pela paz não pode ter nenhum agente que esteja envolvido diretamente no conflito. Então, por exemplo, Macron elogiou Lula, fez até um tweet ali e tal, e meio que se convidou para participar. O Brasil fez, não, pô, como assim? Por quê? Porque a França está mandando blindados, está mandando armamentos ali para os ucranianos. Então, como está envolvido, não pode fazer parte desse grupo pela paz. O que o Brasil considera que seria esse grupo pela paz? Brasil, Índia, China, Indonésia e África do Sul. Ou seja, os BRICS, sem a Rússia, substituindo pela Indonésia, que aliás devem estar nos BRICS esse ano ainda, tá bom? Qual que é a grande questão? Eu não vejo Estados Unidos, que ontem mesmo o Blinken acusou, por exemplo, a China de estar pleiteando mandar armas para os russos, os Estados Unidos vendo a China como um país que não interfere, um país isento. Pô, galera, a China estava se reunindo ontem, né, por exemplo, com o Sergei Lavrov, percebe? Então não acho que ele veja a China como um país isento, então não sei se eles aceitariam essa proposta de um grupo pela paz sem a participação de União Europeia, Estados Unidos ou uma grande liderança ocidental. Mas a Rússia parabenizou o Brasil, falou que viu com ótimos olhos, por exemplo, o Brasil não se, e aí já deu aquela cutucadinha, né? Não se sentir ameaçado pelas exigências americanas, pela prepotência americana e a prepotência da OTAN, e mandar armas para os ucranianos, ou seja, tentando se manter isento no conflito, e falou que vai ouvir sim a proposta do Brasil e vai tentar levar ela para frente. Eu, Ricardo, tá, não vejo a proposta brasileira sendo colocada como proposta principal pelo peso geopolítico. Agora, se a China aceitar, de fato, ser uma mediadora e os Estados Unidos concordar que a China seja essa mediadora do Grupo pela Paz, aí o Brasil pode sim exercer um certo papel de liderança. Mas convenhamos, até o momento, pelo menos nas palavras, Ucrânia, União Europeia,
pelo menos alguns membros, e a Rússia gostaram de ouvir o Brasil falar em cessar-fogo enquanto inicia um processo de paz. Lembrando também que penso eu que esse cessar-fogo provisório ajudaria muito mais os ucranianos, já que teriam tempo de receber os armamentos, os blindados, que devem começar a chegar na primavera e ser finalizados no verão, do que os russos, que poderiam fazer uma incursão a qualquer momento, né? Se tivessem armas, equipamentos, enfim. Beleza? Só que tem um país, cara, que mudou radicalmente de posição. Pô, eu falei pra vocês, a Alemanha estava sendo muito criticada, porque não apoiava os ucranianos, não mandava armas, equipamentos e tal. Depois que rolou a conferência, a Alemanha se prontificou. Não, a gente vai mandar os blindados, e não só vai mandar os blindados, vai ser uma liderança no envio dos blindados. Então tá convocando participação, não, vamos ajudar, vamos reunir o G7, vamos dar bilhões de dólares aqui. Ou seja, mudou radicalmente a sua posição. E segundo, a mídia e o próprio Ministério da Defesa do Brasil, tá? A Alemanha não gostou da posição brasileira. Quando o Olaf Scholz veio ao Brasil e convidou o Brasil para mandar munições do Leopard 1 para a guerra, o Brasil falou que não participaria diretamente do conflito e que é um país da paz, não um país da guerra. Inicialmente, né, o Olaf Scholz ali não falou nada no momento e tal, mas a Alemanha anunciou sanções, embargos ao Brasil. Pois é, o Brasil tinha pleiteado ali com as Filipinas o envio de 114 Guaranis, os blindados brasileiros, para as Filipinas, em 3 etapas. Inicialmente 28 seriam mandadas, em outras 2 etapas ali, chegariam no 114. Só que esse blindado brasileiro, ele tem tecnologia alemã. Ou seja, para ter o envio desses blindados, precisaria também de uma autorização da Alemanha. Muito parecido com o Leopard 2, né? Que tem na Polônia, mas a Polônia não pode enviar porque tem tecnologia alemã. Os Guaranis também é brasileiro, mas não pode enviar porque tem tecnologia alemã. A Alemanha falou que não autoriza os envios desses blindados como uma punição, uma retaliação a essa isenção brasileira. Olha como a Alemanha mudou, né, radicalmente de posição. E para piorar, esses blindados não seriam mandados somente para as Filipinas, seria mandado também para a Argentina, que tinha pleiteado nessa aproximação entre o governo Lula, Alberto Fernandes e tal, uma aproximação maior entre as suas forças armadas e o envio de 156 blindados para a Argentina, tá? Pois é, agora está embargado, o Brasil não pode mandar. A Alemanha e o G7 está deixando bem claro, inclusive a Alemanha falando no FMI sobre isso, nós temos que isolar os russos, mandar equipamentos, mandar blindados. Ou seja, a Alemanha, que inicialmente está meio hesitante e tal, o Reino Unido não, sempre ali pegando forte, pegando firme contra os russos. A Alemanha, aparentemente também, está indo mais no caminho do Reino Unido. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.